Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Miguel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu até esqueci de ligar aqui a minha luz roxinha aqui pra deixar meu rosto roxinho aqui. Mais um vídeo aqui do canal, hoje a gente vai estar reagindo a última coisa que ela fez foi enviar meu número antes de desaparecer. Vídeo do canal, Miguel, estou do meu canal principal aqui, então vou estar reagindo, comentando aqui com vocês sobre esse vídeo que a gente fez aqui. Então, bora. 3, 2, 1. Aqui, ó, tem até o Júlio comentando aqui. Play. Seguinte, imagina o seguinte acontecimento. Você tá na sua casa, tranquilo, num dia normal. Você levanta da sua cama, vai tomar um café, e aí você pega o seu celular pra mexer nele. E aí você percebe a mensagem de uma pessoa, de um cara chamado Tombo. E ele te envia uma mensagem e te coloca num grupo. Porque, aparentemente, uma garota chamada Hannah Dunford desapareceu há 3 dias. Mas ontem, ela enviou uma mensagem com apenas uma coisa. O seu número. Já vamos falar sobre essa parte aqui, né? Que isso aqui é um jogo de mistério que eu quis trazer. Eu já tinha visto que tinha algumas gameplays, eu não assisti, mas eu quis trazer aqui de uma forma diferente aqui no canal. Fazer como se eu tivesse mais ou menos entrando no personagem, entrando dentro da história, contando. Em vez de só fazer um gameplay padrão, igual todo mundo faz, eu quis fazer de uma forma diferente. É o que eu tô tentando fazer aqui no canal. Se vocês gostarem, já entra lá no link e comenta lá. Que alguns jogos que a gente pode fazer isso. Por exemplo, esse jogo é um jogo de mistério em que nosso personagem tá ali. Eu incorporei o personagem, tentei atuar algumas coisas, até se você for ver na edição até, ou se você for jogar, eu até mudo algumas coisas da história, das falas, pra encaixar mais com o que faz sentido na vida real, porque algumas frases, tipo, é tradução de Google, a gente sabe que não fica grande coisa, tradução sei lá do que, na verdade, de alguma pessoa, não fica 100% bom. Eu quis fazer de um jeito que ficasse mais interessante, mais normal, mais do que eu falaria, pra encaixar com as conversas, sem perder o contexto, é claro. É mais ou menos isso. Então, vou voltar aqui pro vídeo. Play. Duskwood. Aqui já tá mostrando aqui porque é o jogo que a gente tava jogando. Entrando nessa conversa, você começa a conhecer algumas pessoas. Thomas é a primeira pessoa que nos contata. Ele é uma das pessoas mais próximas da Hannah e um dos principais personagens da trama. Ele é o namorado da Hannah e também é quem recebe a mensagem com o nosso número. Lily é a pessoa que aparenta maior desespero por conta do desaparecimento da Hannah. Sempre fazendo várias perguntas, uma atrás da outra, só nem esperar a nossa resposta, mostrando uma preocupação enorme. O motivo, ela é a irmã da Hannah. Já o Dan é o clássico cara que quer fazer de tudo pra ser o principal suspeito. Sendo muito arrogante com tudo. Parecendo bravo com tudo que acontece no grupo. E sua relação com os outros parece meio estranha, já que normalmente ele é babaca com todo mundo. Difícil entender como ele foi parar nesse grupo. Já a Cleo é a pessoa que parece tentar manter todo mundo unido. E igual a gente, é a pessoa que melhor tá organizando as informações e investigando bem. Tentando se manter racional para tentar descobrir o desaparecimento da Hannah, que é a sua melhor. Isso parece ser bem lógico, mas não entrega muito fácil as informações. Mas de forma mais lógica, até tenta enturmar a gente no grupo para saber mais sobre a gente até. Inclusive é a primeira pessoa que pergunta o nosso nome, né? E temos a Jessica, de cara a gente já percebe que não é muito próxima do Thomas, já que ela estava no final da lista de contatos dele. E fora isso, a gente não sabe muito, porque ela saiu muito rápido da conversa. Agora que fomos já apresentados ao núcleo principal da história, vamos aos questionamentos dos personagens sobre essa parte aqui, mas ainda não chegou na parte que eu tô entrando na conversa. Só mais uma introdução aqui da história que eu tentei trazer, em vez de botar tem toda uma conversa que por exemplo, eu joguei, ele ficou com umas 20 minutos. Então assim, vamos só resumir tudo aqui
colocar da conversa, eu ainda vou mostrar as conversas daqui, mas tentar resumir o máximo do que acontece com cada personagem. Por exemplo, o Dan, que é um cara babaca pra caramba, que ele chega já meio que falando grosso com tudo que os outros falam. A Lily, que já sai perguntando tudo, a gente já fala logo que é a irmã dela, por isso que ela tá desse jeito, preocupada pra caramba. O Thomas, que é o namorado, que tenta conduzir a conversa, e vai indo cada personagem, tem o seu carinho. É uma das coisas que eu mais gostei nesse jogo. Cada personagem tem muito a sua identidade, sabe? E eu quis mostrar um pouco disso no início do vídeo. E nós, já que a gente é a primeira pista sobre a Hannah em 3 dias. Quem é você? Como você conhece a minha irmã? Do que você tá falando? Lily, o que você fez com ela? Precisamos perguntar. Você conhece Hannah Dunford? Não sei de quem você tá falando. Sério, galera. Para com isso, Dan. A Hannah é minha namorada. E ela já apareceu 3 dias atrás, pra ser mais exato. Certo? E o que isso tem a ver comigo? Ela me deu o seu número. Ouça, eu recebi uma mensagem do celular dela ontem à noite, com apenas o seu número, e nada mais. Talvez você deva mencionar que o telefone dela já apareceu junto com ela. Eu tentei ligar pra ela imediatamente, é claro. Alguém atendeu, mas não disse nada. Por favor, pense bem. Aí ela mostra uma foto. E aí? Essa é a Hannah Dunford. Como você conhece ela? Por que mandaria o seu número do telefone dela? Sei lá, talvez ela me conheça de alguma forma? Talvez vocês tenham se visto há muito tempo? Está vendo? Isso não vai levar a lugar nenhum, eu disse. E como todos sabem, sou a última pessoa que deveria estar dizendo isso, mas você realmente deveria ter deixado isso com a polícia. É seu. Um bom questionamento. É o primeiro grande questionamento da história, né? Que é por que o Thomas não disse logo pra polícia, e ele ainda deixa um pouco não chega falando porque. Você sabe exatamente porque eu não deixei. E isso nem faz você parecer suspeito, não é, pequeno Tommy? Já deu pra mim. Boa sorte. Ele não consegue se comportar pelo menos uma vez? Desculpa, pessoal, você já sabe o que eu penso sobre isso. Mike uma saiu do grupo. A partir dessa conversa a gente conseguiu tirar bastante coisa. Como é essa tal Hannah, como conseguiram o nosso número. Mas o principal é o seguinte questionamento. Por que o Thomas não informou isso pra polícia? O próprio Doug diz isso pra ele, e o fato de ele não deixar isso com a polícia o torna muito suspeito. E parece que deve ter algum motivo que fez ele não contar isso com a polícia que ele ainda não disse pra gente. Nosso primeiro objetivo é tentar descobrir por que o Thomas não contou para a polícia sobre a mensagem que ele recebeu da Hannah. Nada melhor, né, já que a gente acabou de receber uma mensagem dele. Olá. Oi? Desculpe novamente por mais cedo. Deve ter sido estranho para você. Realmente. Eu tenho estado bastante angustiado desde que ela desapareceu. Então, aquela mensagem... Primeiro eu pensei que ela tinha voltado, dizendo que está tudo bem, mas acho que não posso mais esperar por isso. Mas enfim, na verdade, eu deveria te contar sobre a situação. Vamos lá? Ok, por onde eu começo? Vamos direto ao ponto. Né? Por que você não foi na polícia falar sobre o meu número? Certo. Eu queria, mas a mensagem que a Hannah havia escrito pra mim já apareceu subitamente. Você quer dizer que foi apagada? Eu não faço ideia. Pelo menos não por mim. Isso é estranho. E sim, a mensagem... Eu não poderia ir à polícia. E você tem medo que façam isso de você um suspeito? Sim, isso mesmo. Ah, merda. Eu deveria ter pego meu irmão há 10 minutos atrás. Falo com você mais tarde, ok? Ok. Certo, agora a gente sabe por que o Thomas não contou pra polícia, né? Ele ficou com medo de ele mandar isso, como não tinha mensagem, já que ela sumiu, ele ser tratado como o principal suspeito diante da polícia. Então agora vamos... Pera, o que é isso? Ei você, e aí? Você não acha que foi um pouco grosseiro lá no grupo? Eu diria que estava sendo educado, considerando tudo. Você sabe, ele também sabe. Todo mundo sabe o que eu acho de toda essa merda. Você não precisa ficar bravo. Sim, claro, porque de repente você muda de ideia. Eu não estou fazendo nada. Mas você está, Jeff. Não, eu só quero dizer que você pode se expressar um pouco mais delicadamente. Delicado? Uau, autora. Só não se entregue dessa maneira. Você está dizendo que eu não deveria agir como idiota. É isso que você quer dizer, certo? Tenho que ir. O Rick está vindo. Certo, o que foi isso? Nós conseguimos acesso a uma conversa privada, ao vivo, entre Jess e Dan. No início da conversa não parecia nada demais. A Jess dizia que ele tinha sido um pouco grosso e o Dan dizia que ele não fez foi pouco. Até que a gente chega à seguinte fala da Jess. Só não se entregue dessa maneira. E o Dan responde, você tá dizendo que eu não deveria agir como idiota. É isso que você quer dizer, certo?
E, cara, eu já pensei que eles já estavam se entregando sobre o desaparecimento nessa conversa. Mas a resposta do Dan me deixa com uma certa dúvida. O que eu acho que aconteceu foi que a Jess, com aquela só não se entregue dessa maneira, ela tentou mandar o Miguel para o Dan para ver se ele caía e se entregava. Mas aí ele respondeu com: é isso que você quer dizer, né? Que eu tô sendo idiota, né? Ou seja, tipo, não entendendo e agindo. Ué, tu não tá querendo dizer que eu tô me entregando como o sequestrador, né? Bem, você curtiu? Eu não sei do que você tá falando. A conversa entre Jess e Dan, eu fiz possível pra você. Graças a mim, você conseguiu ler. Você é algum tipo de hacker? Hacker? É assim que eles me chamam? E isso realmente importa? Não, claro que não. Você despertou meu interesse. É importante que você saiba coisas que os outros não sabem. Certo, você pode ir direto ao ponto? Vamos cortar a baboseira. Essa aqui é uma das melhores partes desse primeiro capítulo. É a primeira mensagem entre o hacker, que é quem vai ditar um pouco o ritmo da história, que não sabe muito bem quem ele é, pelo menos ainda não, mas ele sempre vai entregando mais as informações pra gente, ele sabe muito das outras conversas, ele disponibiliza as outras conversas pra gente, e ainda a gente ainda consegue ter acesso à nuvem da RAM, então isso ajuda demais no decorrer da história. Entity is irrelevant. Let's not waste time with useless questions. I witnessed the abduction. This is all you need to know at the moment. I'm in possession of passwords, emails, and have access to private accounts. I will provide you with information that will help you to make sense of the situation. You might not always like what you learn, but it'll help to find Hannah. Trust me. Você sabe o quão suspeito você é. Essas medidas são minha autopreservação. Tente não deixar que elas distraiam você. Vou lhe dar acesso ao armazenamento da nuvem da Hannah. Com um pouco de tato, você poderá acessar os dados dela. E você pode me explicar isso com mais detalhes? A nuvem da Hannah armazena todos os tipos de arquivos. Você precisa descriptografar cada uma para acessá-los. Não sei o que você vai encontrar. Esteja ciente que o pior pode aparecer. Mas é provável que você encontre algo muito útil. Se você encontrar algum arquivo na nuvem da Hannah, envie-o para mim. Certo? E você vai enviar para mim o que você descobrir também. Os importantes, sim. Estamos correndo contra o tempo. E só por questão de segurança, tudo isso é entre você e eu. Não conte a ninguém. Estou falando sério. Certo? Agora a gente sabe por que a gente teve acesso à conversa entre o Dan e a Jeff. E agora a gente tem um hacker, cara, que ao mesmo tempo que a gente já coloca ele como um principal suspeito, a gente tem que deixar isso um pouco de lado, porque ele tá dando muitas coisas úteis pra gente. A gente consegue ver as conversas entre os outros, a gente vai ter acesso à nuvem da Hannah, o que pode ser muito útil pra gente tentar descobrir o desaparecimento dela. Um tempinho depois, o Thomas retorna e voltamos com nossa conversa. Ele diz que sabe que parece que ele inventou essa parada do meu número só pra... Parece que eu te trouxe pro jogo, apenas para distrair as pessoas de mim. Ei, pessoal, escutem. Se eu fizesse algo com a Hannah, eu mesmo não escreveria essas coisas. É melhor dar uma olhada na pessoa dona desse número. Distrair o pessoal dele. Eu até faço algumas perguntas para ele, mas ele me manda algumas respostas muito vazias ou com coisas que a gente já sabia. Aí eu perguntei se todo mundo lá naquele grupo era amigo da Hannah. E aí ele diz que sim, mas depois disse que mais ou menos é complicado. Até que ele diz que eles meio que foram avisados antes disso acontecer. Pera, como assim? Um cara nos escreveu uma mensagem. Não, vamos começar de novo. Um número desconhecido nos adicionou em um bate-papo em grupo. Então, ele finalmente escreveu uma frase e nada mais. A Hannah está em perigo. Cara, o sequestrador? Posição lógica. Chego nessa parte em 1 minuto. Eu fiquei imediatamente furioso. Perguntei se era uma piada de mau gosto e nada. Sem resposta. Eu teria ligado pra ele imediatamente. Isso faz sentido. Eu não pensava nisso na época. Falei algumas ameaças pra ele enquanto estava indo até ela. Até Hannah, é claro. Mas ela não estava lá. E Rick já estava sentado na frente da casa dela. A casa dele fica a menos de 5 minutos da dela. Desde então, a Hannah desapareceu sem deixar raiva. E o que aconteceu depois? O cara desconhecido saiu do bate-papo em grupo. Ele voltou logo depois. Enviou uma mensagem de voz, dizendo que ele era um amigo ou algo assim. Espere, talvez seja melhor encaminhar a mensagem para você. Hannah, something happened to Hannah. I saw it.
I'm on your side. You have to trust me. Ok, eu ouvi. Ele podia estar mentindo, mas eu acho que não. Cara, tudo isso parece muito estranho. Então esse cara... Já ficou claro pra mim na hora que era o mesmo hacker que tava conversando comigo, né? Essa parte. Era um tipo de Mas hacker, acho interessante sei muito pouco esse- sobre essa questionamento. Então, mesmo antes do desaparecimento, alguém já sabia que ia acontecer. Cara, isso nos dá tantas perguntas, cara. Quem é esse cara? É o sequestrador? Como é que ele sabia que a Hannah ia aparecer? Como ele sabia que a Hannah estava em perigo? E por que a Hannah? De todas essas perguntas, eu consigo só focar em uma pergunta. Quem é esse cara que avisou eles que isso ia acontecer? Será que é o sequestrador? Se ele é o sequestrador, eu já não sei, mas vendo o áudio encaminhado pelo Thomas e os questionamentos dele sobre se é algum tipo de hack, já me deixa claro quem é. É o cara que disponibilizou a conversa entre a Jess e o Dan pra gente. Isso se confirma quando a gente fala com o Thomas que é o sequestrador. Ele rapidamente já deduz, não sei como, que ele já tinha... Essa parte até agora eu tô na dúvida. Como, não sei se foi erro da história, a história deixou. Porque, cara, não faz sentido nenhum o Thomas desconfiar de a pessoa já ter me contratado para ter falado. É o sequestrador, certeza, tipo, sendo quem já tinha questionado isso antes mesmo dele mandar o áudio sobre isso. E depois eu falo a mesma coisa e ele já deduz que o cara que tinha conversado comigo. Não faz sentido exatamente nenhum. Entrado em contato com a gente. Com certeza tem muita coisa que aconteceu e que a gente ainda não sabe. Então cabe a mim ligar os pontos e descobrir algo de acordo com as conversas que a gente vai ter e que a gente vai ver sobre os outros. E falando nisso, o hack disponibilizou uma conversa entre a Cleo e o Rich. É uma conversa interessante que mostra principalmente que eles estão com confiança em mim, mostrando principalmente que o Rick estava sendo simpático no início comigo, só para tentar me despistar, tentar ver se eu falta alguma coisa. E até eles pensando que eu posso ser um espião, mas também tendo mente aberta. Pensando se ela tivesse tempo suficiente para mandar exatamente uma mensagem e fosse muito pouco tempo, eles têm que... Da próxima vez que eu fiz esse vídeo, acho que eu vou botar tentar editar a minha voz para ficar um pouco mais alta, né? Que acho que tá um pouco baixa. E acho que a música de fundo também. Manter a mente aberta. Vai que, né, é real essa história aí da mensagem dela. Ou seja, eles vão ter cautela comigo, mas também tendo a mente aberta para cá o caso, né, de a Hannah ter mesmo mandado o meu número para ele. E certamente eles estão muito motivados para encontrar a Hannah. Então tá na hora da gente decodificar os arquivos da nuvem da Hannah. A primeira coisa que a gente consegue é uma foto da Hannah. Mandando aquela foto pro hack, vamos ver o que ele acha disso. Você encontrou essa imagem na nuvem da Hannah? Exatamente. Isso não parece que vai ajudar muito. Então você encontrou algo mais útil? Apenas continue me enviando o que encontrar, para que possamos resolver o problema. Tá, tudo bem então, boa sorte. Espera aí, vamos conversar um pouco. Conversar? Sobre o quê? Sei lá, o que vier na tua mente. Não estou entendendo. Você queria conversar comigo, não queria? Mas vou deixar você decidir. Tudo bem então. Como está o tempo? Sério? Isso é o melhor que você consegue? Eu não estou muito acostumado com isso. Eu admito que esse pode não ser o tópico mais interessante. Eu não tinha conversas há muito tempo. Imagina que você está preso em uma ilha deserta. O que você mais gostaria de ter? Acho que pessoas que eu considero importantes. E você? Eu escolheria meu computador, é claro. Tá, mas e sem... Esse efeito de glitch talvez eu tenha exagerado demais nesse final aqui. Em eletricidade. Essa Um mundo metade, né? perfeito onde eu era capaz de escolher o que levar comigo antes de ficar preso em uma ilha, a ilha teria poder. Mano, que viagem é essa? Eu já sei que não estaria convidado para essa ilha. Na verdade, esquece. Bom, feliz agora? Sim, mas eu queria saber algo sobre você. O quê? Sobre mim? Você é interessante. Você sabe que eu não vou contar nada sobre mim, certo? Você não tá com medo, né? Isso deixou você sem palavras? Você pode fazer apenas uma pergunta. Tá, você mora numa cidade ou área rural? Na cidade. Se algum dia já foi uma.
grande, ocupada, anônima. E você gosta? Tem suas vantagens e suas desvantagens. O anonimato é uma das vantagens. Por que você quer saber? Nada demais. Não acredito que acabei de dizer isso. É verdade, não devo dizer nada sobre mim. Eu vou saber sua identidade em breve, hein? Isso certamente não vai acontecer. Não serei tão descuidado de novo. E você não se pergunta quem eu sou? Você desempenha um papel fundamental em toda essa bagunça. Por que você parece, de repente, em circunstâncias tão misteriosas? Que você realmente tem a ver com tudo isso. Obviamente eu me pergunto quem é você. E eu já te contei algo sobre mim de novo. Vou ter que ir agora. Caso contrário, provavelmente te acabarei dizendo meu nome ou algo pior. Até logo, meu. Ok, agora sabemos mais sobre o hack. Mas nada tão importante. Pelo menos não para agora, né? Logo após isso, a gente recebe uma mensagem do Thomas, onde ele diz que iria adicionar umas fotos da Hannah para mim. Mas logo após isso, a gente acompanha uma breve conversa entre Thomas e Cleo. O estranho é que ele inventa pra ela que a gente estava muito impaciente quando a gente conversou sobre ele. Tá mais me culpando até agora. Por que ele fez isso? Tá anotado isso, né? Vou fingir que... O fato dele ter... Primeiro ele perguntar, me manda aí as fotos. Eu vou te mandar as fotos. Eu falo, tá bom. Manda aí. Aí ele me manda. E depois ele vai conversar com a Claire e inventa que eu tava apressado, tava muito... Tipo, de um jeito totalmente estranho que não faz sentido nenhum. Não foi nada por enquanto, mas tá anotado. Isso porque eu recebi uma mensagem da pessoa que eu mais queria conversar, a Jess. Isso porque é a pessoa que a gente menos teve contato. Na conversa inicial ela saiu sem mal falar. E depois teve uma conversa bem estranha entre ela e o Dan. Olá, Miguel. Eu sou a Jess. Prazer em conhecer você, Jess. Fiquei preocupado se você estivesse pensando mal de mim, porque saí da conversa do grupo mais cedo. Eu tive que pensar melhor em tudo isso. É uma situação estranha, mas agora eu gostaria de conhecer você melhor. E por que você mudou de ideia? Acho que pela razão que você pertence à equipe agora. Eu tenho um tempinho pra conversar se você quiser, mas tenho que avisar, estou em trabalho. E se Rick aparecer, vou ter que deixar o telefone de lado. Aquele Rick? Sim, ele é meu chefe. Me dirige à oficina dos pais. Bem, todo mundo chama de o ferro velho. Eu cuido do escritório, telefone, correio, conta. Em outras palavras, qualquer coisa que o Rick não saiba fazer sozinho. Nossa, trabalho dos sonhos, né? Você acha? Acho muito chato. Não tenho nada pra fazer agora. Ainda assim, Rick não deveria me ver usando o celular. Ok, agora que você sabe algo sobre mim, é sua vez. E o que você quer saber? Tudo bem, vamos ver. Verão ou inverno? Inverno? Escolheria verão. Boa, minha vez de novo. Eu realmente gosto de viajar. Eu estava em Paris outro dia. Uma foto dela em Paris. E você, também gosta de viajar? Sério, eu acho que eu nunca fiz uma viagem adequada. Talvez você venha me visitar então. Depois disso, o Rich acabou chegando e ela teve que sair da conversa. De uma vez a gente descobriu muita coisa sobre a Jess. Mas o principal que eu reparei é como ela parece divertida e simpática. Simpática até demais, né? Ainda mais pensando que a amiga dela tá desaparecida. Depois disso, a gente parou para decodificar uma imagem da nuvem da Hannah. Dessa vez, algo bem interessante. Uma imagem de uma ponte velha no meio de uma trilha na floresta. Eu enviei pro hack para ver o que ele acha, mas ele não estava online no momento. Mas, por outro lado, a Jess estava de volta. E eu decido ser sincero e direto ao ponto. Você é mesmo amiga da Hannah? Sim. Claro que sou. Seu comportamento é meio estranho. A Hannah já apareceu há 3 dias. Não me interprete mal. É claro que estou preocupado. Mas eu não posso fazer nada. Estou cheio dos outros. Eles sempre sentem a necessidade de se intrometerem. É para isso que serve a polícia. Mas os outros agem como se pudessem fazer melhor. Se eles continuarem assim, acabarão colocando um homem inocente na prisão. E eu que sou errada por dizer isso em voz alta? Faz sentido. Eu sou bem diferente segundos atrás. Eu não sou o tipo de mulher que vive abatida. E eu pensei que os outros já estavam correndo atrás de você o suficiente. Nem me faz. Certo. Tem uma coisa que eu tenho que perguntar. Você me acha suspeito? E é claro que eu não vou dizer, né? Até porque pra mim todo mundo ainda é suspeito. Então eu decido responder assim pra ela. Por que você tá tão preocupado com isso? Eu não sei. É a vida. Bem, eu tenho que ir trabalhar. Conversamos mais tarde, ok? Tá, eu fico no aguardo. Ótimo, eu também. As questões da Jess são bem plausíveis. Ela não gosta disso tudo porque, é claro, ela acha melhor que estivesse nas mãos da polícia. E é claro que ela imagina que por ele estar fazendo isso, eles podem acabar colocando alguém. A Jess é uma das personagens mais interessantes. A gente não sabe se ela tá sendo gentil demais, se ela é gentil demais,
ou de qual forma que ela tá tentando se interagir com a gente. Ela tá tentando se é mais falsidade mesmo, se é uma personagem que quer encontrar um jeito melhor de agir nas coisas, porque ela tem uma parte muito essencial da história, que é o sentimento da história, né? Inocente na prisão, o que faz total sentido. Depois de ficar na nuvem da Hannah, conseguimos a foto de um gato. Não tenho certeza se essa imagem vai ser muito útil, mas vamos mandar pro hacker, né? Vou tentar extrair informações úteis dessas fotos. E tipo o quê? Meta informação, onde foram tiradas as fotos, quando a Hannah carregou na nuvem e assim por diante. Quanto mais eu sei, melhor. Resumindo, é tipo o Selbit, cara, o Selbit. Me dê um tempo. Eu tenho uma vantagem pra você. ID 47013. Selbit faz parte do jogo. A polícia está atualmente focada no Tommy. Aqui é uma das partes mais legais de toda a história. De toda a história desse primeiro capítulo. Namorado da Hannah. Você deve se concentrar em outra pessoa. E o que eu faço com esse ID? Adicione como contato. Perto agora temos que ver o que tem nesse ID. 4703. Botando ali no nosso celular. E é o número de Dan. Ah, não. Não. E aí? Quem te mandou atrás de mim? Um hacker? Bom, foda-se. Eu não me importo. Dane-se ele. E você, me deixa em paz. Tá meio estressado, né? E logo em seguida, uma conversa entre Dan e Jen. Miguel falou comigo. E o quê? Não fique tão surpreso. Se você não quer que as pessoas te vejam como principal suspeito, pare de agir assim. Simples assim. Certo. Agora eu sou errada de novo. Are you scared? Oh my god! I can see you. Do you want me to get you? Não quero. Stay out of other people's affairs. Era você? Do que você tá falando? Eu recebi uma ligação por telefone. Uma ligação. Miguel, provavelmente foi o sequestrador. O que ele disse? Você deveria ficar fora dos assuntos das outras pessoas. E como ele era, sabe o Darth Vader? E agora? Agora, vamos continuar, assim como antes. Com certeza, é um incidente muito foi positivo. exagerado demais. Positivo? Como assim? Claro, ele tá saindo do esconderijo. Esconderijo dele. Isso o torna vulnerável. Talvez ele esteja preocupado por sua causa. Sim, com certeza ele está, na verdade. Essa é uma grande oportunidade para nós. Eu acho bastante alarmante. Não acho. Nós somos um grande empecilho para ele. Você não pode confiar em ninguém nesse grupo. E você já suspeita de alguém? Sim, mas não quero influenciar você. É por isso que eu não pediria que você me dissesse a sua suspeita se você já tivesse uma. A essa altura, precisamos ter cuidado com quaisquer acusações. Você está indo muito bem até agora. Eu estava certo sobre você. Nós vamos salvar a Hannah. Vamos, pô. Mensagem motivacional pra caramba. Agora eu tô super motivado. Pera, opa. Alguém tá me ligando aqui. Hey, Hi. I hope I'm not disturbing, but I need you to tell us on the phone. I'm currently on my way home, and I just heard this. They found a corpse. They didn't release much Encontraram information, cadáver. but it seems to be female. I don't know if the others heard it yet, but I phoned them right away and started a conversation. I'm really concerned. Talk to you later. Será que é a Hannah ou outra mulher? E agora, o que isso influencia na história? Mas, pra isso, a gente vai ter que deixar pro próximo episódio. Então, espero... Desculpa, eu sei que você queria ver o resto da história agora, mas calma que tem muito mais pra gente ver agora. Então, se você gostar, deixa o like, Esquece, tem que deixar o like e se inscrever no canal, tá, A gente vê no próximo episódio. Link aí do Big aí na descrição, tá, gente? Falar um pouco sobre o vídeo. Deixa eu voltar aqui. Essa parte final, tá, principalmente eu ainda tenho que voltar a jogar. Eu joguei, só pra você ter ideia, a questão desse vídeo é enorme. Eu fiquei só digitando, foi horas e horas de dias, foi tipo uma semana inteira sem parar de digitar essa parte final, que é onde existe aquele questionamento, será que é a Hannah ou não? É claro que a gente imagina que não é, ou se for, o mistério ainda muito maior, mas eu gravei a gameplay por dentro desse jogo, já tem mais de um mês que eu quero fazer esse vídeo, consegui fazer agora a gente consegue
saber mais um pouco sobre a história do jogo, voltar a ter que reassistir a minha gameplay, eu joguei e gravei para saber mais sobre a história. Aí se esse vídeo der certo, talvez eu faça um capítulo 2, capítulo 3, tentando melhorar algumas coisas, por exemplo, esse efeito de glitch que eu fiz. Eu gostei do efeito, mas eu acho que eu colocaria só nas entradas, de entrada, saída, porque às vezes a entrada e saída não dá nem tipo 2 segundos, que é a minha frase. Eu ia falar frases pequenas e aí fica muito glitch, acho que então eu mudaria um pouco disso. Mas fora isso, acho que também aumentar um pouco o som. Mas essa é a minha opinião sobre o meu próprio vídeo, achei muito estranho ficar reagindo ao próprio vídeo. Mas eu queria postar aqui também nesse canal para ver se eu consigo divulgar um pouco melhor o vídeo também. Mas então é isso, pessoal. Foi um vídeo que demorou muito. Deixa me seguir aí no Instagram. Vou deixar aqui meu arroba aqui na descrição. Mas se não tiver, deixa eu esquecer. @sfmiguel. Miguel com 2i. E lá eu posto tudo sobre a produção dos meus vídeos. Diariamente eu vou. Se eu tô fazendo vídeo, eu mostro as timelines ao vivo. Tudo que eu tô fazendo, pedaço por pedaço. O dia inteiro. Cada parte do vídeo que eu tô fazendo lá. Então se você tiver curiosidade dessas produções, como é que eu faço, segue no meu Instagram que lá eu posto tudo. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo, espero ter gostado. Vai lá no vídeo original também pra me dar uma força. Então é isso. Valeu, falou e tchau!